diante de semana tão corrida, diante de acontecimentos que param e travam o nosso coração, diante de guerras que estão acontecendo, Pai. O Senhor continua cuidando da tua igreja, do teu povo. Muito obrigado. Quero te agradecer por cada um dos irmãos que estão aqui, que acordaram cedo, que dedicam um pouquinho mais de tempo ao Senhor. Isso com certeza reverte e reverbera em nossas vidas, ó Pai. Abençoa a vida de cada um deles, em suas famílias, em nome de Jesus, aqueles que estão chegando também. E aqueles que não têm frequentado aqui a escola bíblica, que o Senhor possa tocar o coração, Pai, da importância que é estarmos aqui como igreja. Como é bom aprendermos um pouquinho mais, estarmos em comunhão nessa horinha pela manhã dominical. Deus, obrigado. Queremos colocar em primeiro lugar essa guerra que está acontecendo lá no Irã, tudo isso que acaba pegando pessoas inocentes, Deus, sofrimento do povo, quando líderes entram em guerra, quem sofre é o povo, Pai. Cuida de tudo isso que está acontecendo lá, Senhor, tem misericórdia. Toda tirania também possa cair em nome de Jesus e que aquele povo tenha finalmente liberdade, Pai, de escolher, assim como o Senhor deu liberdade para todos nós, de escolhermos entre estar com o Senhor ou não estar, que eles possam ter liberdade também e não serem controlados por isso, Pai. Abençoa, Deus. E eu te peço pela nossa irmã Maria do José, que está internada, Deus, com o coraçãozinho batendo um pouquinho mais devagar. Cuida dela, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece a tua serva, o quanto ela se dedicou ao Senhor durante tantos anos. Criou a sua família nos braços do Senhor. Cuida dela, Senhor, agora, nesse momento que ela precisa de cuidado. Nós sabemos que o Senhor está com ela o tempo todo, Pai. Nós sabemos que Tu és o melhor médico que pode existir. Tu tem a providência dos melhores remédios, ó Pai. O Senhor, cuide dela, enche ela do Teu Espírito nessa hora. Abençoa os médicos que irão tocar ali, Senhor. Algum procedimento que precisa fazer, que o Senhor esteja na frente, Pai. Cuide de toda a família também que nessa hora sofre. Que o Senhor esteja com todos ali, que ela possa ser restabelecida em nome de Jesus, Pai. E abençoa também agora a classe do departamento infantil, da Escola Bíblica Dominical Infantil. Deus, obrigado pela vida da irmã Yara, das crianças que têm vindo, que o Senhor possa trazer também mais crianças, para que a nossa igreja possa ser florida pelos pequeninos que o Senhor tão ama, Senhor. Abençoa a vida dessas crianças, abençoa a aula deles e a nossa aula aqui também, que Teu Espírito possa falar aos nossos corações. No nome santo de Jesus, amém. Boa aula para vocês, Deus abençoe. Podem sentar. Página 32, item 5. Graças a Deus pelos últimos dias, né, irmãos, que tivemos aí um refrigério no tempo, né? Aquele calorzão deu uma estacionada. Ele vai voltar logo, mas agradecer a Deus aí. Hoje estava uma linda manhã, né? Se todas as manhãs fossem assim, não tão quentes, mais com o sol brilhando, né? É sempre muito gostoso. Vamos lá. Estamos terminando a unidade 3 e já logo iremos iniciar a unidade 4 e a última, né? Vai falar sobre disciplina. Nós vamos terminar aqui o item 5. Alguém já abre para mim Provérbios 16, 18? Outra pessoa, Provérbios 27, 17. E outra pessoa, Tiago 5, 16. Os irmãos puderem me ajudar e seguirem se adiantando nos textos, aí a gente tem mais dinâmica aqui na aula, tá bom? 16, 18. Começa assim: receber o auxílio das outras pessoas. Se alguém puder ler para mim, Provérbios 16, 18. A soberba excede a ruína, e a altivez do espírito excede a terra. Quando a gente pensa em mudança de hábito, a gente precisa entender que, por mais que nós não gostemos de às vezes pedir ajuda, nós vamos precisar da ajuda dos irmãos, né? É importante nós, como igreja, entendermos que o Senhor
Ele nos fez, Ele nos criou, a essência do homem é para ter vida social. Tanto que uma das incumbências, né, um dos mandamentos de princípios do Senhor é que o homem construa família, né, junto com a sua mulher. Apesar disso, nos nossos dias está sendo completamente distorcido, né? E qualquer coisa hoje em dia é dado como família. Ontem estava vendo uma reportagem, na verdade um vídeo no Instagram, que chegou para mim, de um homem que ele pensa que é um galo. Ele está em cima de uma árvore, ele está vestido de galo cacarejando lá. E ele fica lá o dia inteiro. Então a gente vê como qualquer coisa, família, as distorções, né, que estão sendo feitas, tudo que está acontecendo, isso tudo é muito triste, porque acaba tirando aquilo que é como princípio do Senhor. E assim como isso, estarmos em comunhão, em sociedade com as pessoas, faz parte também da vontade de Deus. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. Claro que eu não vou me apoiar em qualquer um, que nós sabemos, né? A própria Bíblia diz que nós não devemos confiar em qualquer pessoa, mas nós precisamos ter irmãos do nosso lado que nos auxiliem, e nesse caso aqui que ele está falando, a vencer os nossos maus hábitos. Porque os hábitos, justamente, eles acontecem porque nós nos tornamos eles normais. E quando os hábitos se tornam normais, nem mesmo nós percebemos muitas vezes. Então a gente acaba pecando de forma natural. E a gente não percebe mais. Mas quando tem alguém do nosso lado que nos auxilia, que nos mostra quais são os nossos maus hábitos, os nossos problemas, como nós podemos vencê-los, isso nos ajuda muito. Quem nunca teve um amigo, ou o próprio cônjuge, ou um filho que chegou e falou: ó mãe, ó esposa, ó marido, você falou um palavrão, você nem percebeu, hein? Ó, você ficou muito nervosa naquela hora, a pessoa não percebeu. Mas, quando você tem alguém abençoado do seu lado para lhe ajudar, não para apontar, né? Porque também aquela pessoa que fica só acusando, falando mal, né? E não contribui nada para melhorar aquilo, também não ajuda. Mas uma pessoa que seja bênção na sua vida, que vai te ajudar. Né? E o interessante, que também tem um outro lado, vê como a gente puxa um gancho no outro, né? Existem pessoas também que não querem ser ajudadas. Que não querem, você fala alguma coisa, a pessoa rebate, né? Também está errado. Nós temos que estar prontos a ouvir e tardios a falar. A Bíblia nos ensina isso. Então, ao mesmo tempo que é bom ter pessoas do nosso lado que nos ajudem, e é ruim ter pessoas do nosso lado que ficam só apontando, acusando e não ajudam em nada, também é ruim quando alguém tenta me ajudar em alguma coisa e eu não quero ajuda. Porque, como nós estamos vendo aqui, em Provérbios 16, 18, a altivez ela pode tomar o nosso coração, isso é arrogância. Isso é um estado que Deus não se agrada. Quando nós achamos que conseguimos fazer tudo sozinho e que não precisamos de nada para ninguém. Isso não é possível, amados. Da forma como Deus nos criou, os elementos que envolvem o nosso ritmo do dia a dia, é impossível alguém viver sozinho sem a ajuda de ninguém. Teve, acho que foi antes da pandemia, eu não lembro exatamente qual foi o ano, lá na Inglaterra, encontraram um homem que ele estava vivendo numa parte de floresta lá da região, dentro de uma caverna. Ele estava vivendo sozinho ali durante mais de 10 anos. Ele teve um problema familiar, não lembro qual foi, e ele se isolou do mundo. Ele começou a viver no mato, ele sabia caçar essas coisas, e ele foi viver lá. Depois de 10 anos o encontraram, ninguém sabia que ele estava lá. E quando o encontraram, puderam detectar o quanto uma pessoa que vive sozinha, ela sofre penas de viver sozinha. Ele já não conseguia falar mais direito, as palavras já não saíam, ele não falava mais com ninguém. Ele já não conseguia se socializar mais, porque ele não estava socializando com ninguém. Isso até nos mostra, as pessoas de hoje que têm os animais como seus ídolos, né? Como também isso não é possível. Tem pessoas que substituem um marido, uma esposa, um filho, por um cachorro. E nada contra os cachorros, eu gosto de animais, eu sempre tive animais, mas uma coisa é o ser humano e outra coisa são os animais. Eu não posso substituir alguém que Deus criou como eu, como ser humano, por um animal que Deus criou
5 aqui, eu preciso do auxílio de outras pessoas. Eu preciso entender que eu preciso. É importante, irmãos. Isso vindo para o nosso âmbito como igreja, alguns irmãos não querem compartilhar nada da sua vida, não querem que ninguém se meta no sentido de, também não quero saber, também não quero ajudar ninguém, também tem nada. Nós como igreja, nós só existimos como igreja para poder cuidar uns dos outros, como o próprio apóstolo Paulo diz aos Filipenses, cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. Então, a partir do momento que eu me isolo, que o meu fim sou eu mesmo, eu não estou agradando a Deus, eu não estou sendo igreja, e eu não estou cooperando com os irmãos também. Veja como uma coisa que nós fazemos, ele pode gerar tantas infrações, tantas coisas que não agradam a Deus. Provérbios 27, 17. Incentivo à cobrança cristã. Por favor. Com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Tá vendo? Como é bom, amados, eu ajudar o meu irmão. Eu abrir o olho dele. E ao mesmo tempo o irmão que está recebendo esse alerta ter maturidade de entender que aquilo é para o bem. Quando o irmão chega com uma palavra para você, vinda de Deus mesmo, Quando o seu marido ou sua esposa fala alguma coisa, não entenda como um ataque, não entenda como alguém queira mal, mas entenda que essa pessoa está querendo bem para você. Nós como pastores às vezes sofremos essa punição, esse julgamento, porque às vezes a gente chega com uma palavra para o irmão que está fazendo alguma coisa errada, e o irmão não entende, ou ele acha que a gente está querendo se meter na vida, aí ele fala que isso é problema dele. E nós como pastores, assim como qualquer irmão também, nós pastores como líderes, nós temos como incumbência, quando vê alguma coisa errada, falar para o irmão. Porque se eu não falar, Deus vai cobrar de mim. Porque a responsabilidade do rebanho é do pastor. Imagina se você está no campo, você tem um rebanho de ovelhas, e você vê uma ovelha machucando as outras ovelhas, e você não vai separar essa ovelha, vai continuar deixando ela machucar as outras ovelhas. O que vai acontecer? Todo o rebanho vai ser prejudicado. Então o pastor tem que ir lá, tem que tirar, tem que tratar, ver qual é o problema. Assim como o pastor aqui também, ele já precisa fazer. E o irmão tem que entender. Isso faz parte de ser sociável, amados. Tem pessoas que recebem uma palavra de pregação, uma palavra de correção, vinda do púlpito ou pessoalmente, como se fosse a maior ofensa do mundo. Não é não, irmãos, não é não. Jesus chegou a falar para Pedro que ele estava endemoniado. Sai daqui, Satanás. Imagina se Pedro gostou de ouvir isso. Vocês acham que Pedro gostou de ouvir que ele iria trair Jesus não uma, mas 3 vezes? Ele iria negar Jesus? Ele não gostou, mas Jesus falou para ele. Então, às vezes, nós não vamos gostar de alguma coisa que o irmão falar, que o pastor falar, uma pregação, uma palavra, alguma coisa que você receber, mas a gente tem que levar isso com maturidade, entender que nós estamos aqui para cuidar uns dos outros, e o bom amigo, o bom irmão, o bom pastor, ele não vai só alisar a cabeça do irmão, ele vai também falar quando precisa falar, porque isso é amor. A gente pensa que amor é chegar e falar, ai que linda, essa roupa está tão linda, ai você está tão cheirosa. Não é, isso não é qualquer um faz. Agora o verdadeiro amigo, o verdadeiro irmão, o verdadeiro pastor, quando ele vê alguma coisa errada na sua vida, por seu bem, por amor, ele vai falar, porque ele te ama, ele quer o melhor para você. Tiago 5,16, por favor, a oração que é o principal. Vocês conhecem esse texto, né? Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns aos outros para que sereis. A oração feita com o justo pode muito ser feita. Muito bom, obrigado. Irmãos, a oração, ela é a base da nossa vida com Deus.
A oração ela vem primeiro, a oração ela vem no meio e a oração vem no final. Olha que interessante isso. A oração ela precisa fazer parte de toda a nossa vida. Então, como nós estamos tratando aqui maus hábitos, se eu estou com um hábito ruim, eu preciso orar, primeiramente orar, pedir ajuda para Deus. No processo que eu estiver me livrando desse mau hábito, eu tenho que continuar orando para que Deus me dê força e mande alguém para me ajudar, aconteça alguma coisa, e depois que eu vencer o mau hábito, eu tenho que orar agradecendo a Deus pelo que eu consegui. A oração, ela nos acompanha em todo o processo, em tudo que a gente faz. Tanto que Jesus fala, orar em todo o tempo, sem cessar. Não é só, eu estou precisando de Jesus, no nome amém. Obrigado, Senhor, por tudo, amém. É orar sempre agradecendo a Deus, pedindo ajuda, iniciando alguma coisa impossível. Aliás, quando tiver alguma coisa para você fazer, que você não pode fazer, que você não vai conseguir, pode ter certeza que é aí onde Deus vai agir. A gente sempre fala isso. Pastor, como é que eu vou saber se isso é de Deus ou não é, se é Deus fazer ou não faz? Faz tudo aquilo que você puder fazer com suas forças. Se esforce. Vai até onde você puder. E vai um pouco mais. Agora, quando você chegar no limite, fala, isso aqui não tem mais jeito, o médico já desenganou, aí Deus vai e age. Porque Deus ele não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Ele vai fazer aquilo que nós não conseguimos, é milagre. Aí ele faz. Às vezes algum jovem, algum irmão vai, pastor, eu estou desempregado. Faz a sua parte, vai entregar currículo, manda e-mail, liga nas empresas, faz tudo o que você puder. Não fica sentado esperando, vai, corre, eu já entreguei, entrega de novo. Vai, liga, manda e-mail, insiste, vê vaga, liga, mostra interesse. Participou do processo seletivo, liga para perguntar, passei. Faz a sua parte. Por quê? O que for de Deus, ele vai abrir a porta, ele vai fazer. Agora, se a gente ficar parado esperando as coisas acontecerem, Deus ele não vai fazer, porque quem tem que fazer somos nós. Em tudo isso daí, irmãos. Nos maus hábitos também. Senhor, eu não consigo. Me ajuda, mas você já fez a sua parte? Você não fez ainda, querido? Vai ficar jogando palavras ao teto. Porque imagina se Deus fosse fazer tudo aquilo que nós pedimos, hein? Aí ele não seria Deus, ele seria nosso empregado. E ele não é empregado. Aliás, se tem uma coisa que Deus não negocia, é a sua glória. Ele jamais abriu mão de deixar de ser Senhor. Jamais. Em todas as passagens bíblicas do Antigo e no Novo Testamento, ele jamais deixou de ser Deus. Ele levantou homens, ele fez milagres, ele fez grandes coisas acontecerem, mas ele jamais deixou de ser Deus. E o único ser que ele criou, que tentou por usurpação tomar o que era dele, ser igual a ele expulsou do céu, que foi Satanás. O grande pecado de Satanás, as pessoas perguntam, né? Qual foi o pecado do diabo? É porque ele está influenciando os seres humanos. Isso foi depois, irmãos. O grande pecado que o tirou o posto dele de anjo celestial, de querubim ungido, como diz no Antigo Testamento, a palavra no hebraico ali é um ser belíssimo, ele era um ser resplandecente, luminoso. É algo que a gente não consegue explicar com palavras. O que o autor, tanto Isaías como Ezequiel, são os que falam mais de algumas características dele. É difícil de explicar. Como é que um ser desse perdeu o seu status, perdeu a sua hegemonia como anjo? Porque ele quis ser igual a Deus e Deus não negocia a sua glória. Então a gente não pode querer que Deus faça as coisas que nós temos que fazer, é nós que temos que fazer. Faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. Item 6. Enfatizar o relacionamento total com Cristo. Né? É a base. A motivação para a mudança, obedecer. Efésios 4. Alguém lê para mim, por favor. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno de vocação, a que fostes chamados. Obrigado, minha irmã. Algumas pessoas, elas distorcem esse texto
entendendo que ele só se reflete para um estado no qual eu devo viver como eu vivi quando eu fui chamado. Eu já vi algumas pessoas falar isso. Esse texto, amados, ele está falando, resumidamente, que eu preciso obedecer a Deus o tempo todo. O meu estado com Deus precisa ser de obediência. Desde, como ele está dizendo aí, de quando eu fui chamado, por todo sempre. Obedecer a Deus não é uma escolha. Algumas pessoas não entendem isso. Como eu também tive muita dificuldade para entender. Não é uma escolha. Eu tenho livre-arbítrio, né, se você pode chamar dessas formas, para mim fazer as coisas que eu quero fazer aqui. Se eu quiser vir na igreja, eu venho. Se eu não quiser, eu não venho. Se eu quiser matar, eu mato. Se eu não quiser matar, eu não mato. Isso são livres atitudes humanas. Agora, com Deus eu não tenho livre-arbítrio. Se eu quero andar com Ele, eu tenho que obedecer. Se eu não obedecer, eu não estou com Ele. Eu sei que é duro às vezes ouvir isso. Mas Deus não vai salvar ninguém que não obedece a Ele. Você consegue entender isso? Não existe nenhum homem que foi chamado servo de Deus na Bíblia que não obedecia a Ele. Me mostra um. Os servos de Deus são aqueles que obedecem. Jesus fala isso muitas vezes. Vocês dizem que me amam, mas não fazem nada do que eu digo. Aquele que me ama, obedece a mim. Então, tudo é levado com amor. Meu amor, ele sabe, não. O amor não é isso. Obediência é uma situação, não é uma opção. Eu tenho que obedecer. Isso não quer dizer que eu não vou pecar. Isso não quer dizer que eu não vou errar. Jesus nunca falou isso. Mas nós temos que nos esforçar e nos manter em estado de santidade. E quanto mais eu caminho, a minha trajetória ela não pode ser uma queda, ela precisa ser altiva. Eu preciso subir, eu preciso crescer. E não ficar assim ou assim, né? Isso vai ajudar a vencer os meus maus hábitos. Pastor, eu não consigo vencer os meus maus hábitos. Por quê? Você não está obedecendo. O cerne dos problemas humanos, irmãos, isso até é um estudo da psicologia cristã. O cerne dos problemas humanos, enquanto você for um psicólogo, ele vai falar que é trauma do passado, que é aquela pessoa que te fez mal. O trauma do ser humano é sempre o pecado. Sempre. Tudo é oriundo de um pecado. Seja um pecado consciente que você fez, que você errou e está sofrendo alguma consequência por isso, porque o pecado ele gera consequências, ou é um pecado que você fez pela sua natureza de pecador. Sempre por causa do pecado. Sempre. Porque Deus ele não quer causar sofrimento em ninguém, mas por causa do pecado nós sofremos. Então a motivação para a mudança de hábito precisa ser obedecer. Viver segundo o que de fato somos em Cristo. O que realmente nós precisamos ser. Romanos 6:11, por favor. Da mesma forma, considere-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Que texto, né? Isso é um texto para a gente se estudar durante meses. O mundo ele já não pode fazer mais parte da minha vida. Eu preciso morrer para ele. Não é, é só isso aqui, Senhor, o Senhor sabe. Morri. Como diz aquela palavra, morreu. Eu preciso agora, a partir de hoje, viver para Cristo. Eu preciso caminhar com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não é um saco de lixo para a gente ficar andando e jogando coisas nele. O Espírito Santo ele é santo, como o próprio nome diz, né? E Jesus fala, o apóstolo Pedro fala, Jesus fala que o inspirou na carta de Pedro que sede santos, porque eu sou santo. O foco durante o processo, Cristo atuando e sendo refletido em todas as áreas da vida e não o problema. Quando uma pessoa deixa de vir à igreja, quando uma pessoa muda de igreja por um problema na igreja, quando a pessoa
deixa de fazer algo que Deus mandou, ministerialmente, departamento, qualquer coisa, você está dizendo indiretamente que Jesus, que Cristo é o problema. Deixa eu pormenorizar isso aqui para vocês. Quando eu troco de igreja porque na igreja tem um problema, eu não estou tendo maturidade para entender que problema vai existir em toda a igreja que você for tem problema. Quando alguém, eu sendo pastor titular da igreja, algum irmão veio para mim e falou, pastor, eu estou saindo da igreja, a primeira coisa que eu falo, eu estou indo para outra igreja, a primeira coisa que eu falo, não foi Deus que mandou você ir? Porque se você está saindo por algum problema, não vá. Porque você vai e o problema ele vai com você. Só faça isso se Deus mandar. Senão não faça. Eu deixo de fazer alguma coisa para Deus, eu tenho um chamado, eu tenho uma incumbência, eu deixo de fazer. Deus ele te deu um dom para você guardar ele na gaveta. A gente não gosta de ouvir algumas coisas, irmãos. Eu gosto também, mas é necessário. Se, não, Deus me deu um tempo. No relacionamento, no mundo, você dá um tempo. Com Deus, você dá um tempo. Não tem isso, Deus. Eu tenho que fazer o que Deus mandou. Em todas as áreas da minha vida, como está dizendo aqui, eu preciso refletir Cristo. Porque se eu não estou refletindo Cristo, eu estou refletindo o meu problema. E o alvo da minha vida não é o problema, é Cristo. Então eu não posso parar de fazer o que Deus manda por causa de alguma coisa, um problema de alguém. Porque o meu alvo é Cristo, não algum problema, alguém ou alguma pessoa. Eu saí do ministério porque aquela irmã, porque o irmão, porque o pastor. Está tudo errado. Você está deixando de fazer o que Deus mandou você fazer por causa de uma pessoa. Você pensa na gravidade disso, você está jogando no lixo aquilo que Deus pediu para você fazer por causa de alguém. E você não vai ser salvo, e você não vai ser cobrado por causa de ninguém, mas por causa de você. Então, se você está deixando de fazer, Deus ele vai cobrar da gente, de nós, de você. É muito grave isso. Eu, mesmo estando aqui como pastor auxiliar, não tendo todas as responsabilidades que o pastor titular tem, eu sempre me preocupo com a igreja. Eu sempre pergunto ao pastor, estou precisando de alguma coisa, pastor, quando é que eu prego? Ele sabe, eu pergunto para ele lá. Cheguei aqui hoje e falei, pastor, quarta-feira vai ficar complicado, porque minha esposa vai trabalhar à noite, mas dou um jeito também. Eu fico preocupado porque, não é porque eu sou bom, é porque eu sou pastor, não é isso. Todo crente tem que ser assim. Porque Deus colocou na minha mão o pastoreio, eu tenho que me preocupar com isso. Assim como Deus colocou na vida dos irmãos, a responsabilidade que os irmãos têm. E você precisa se preocupar com isso. Tem pessoas que não estão exercendo nada, não estão exercendo seu ministério. Está tudo bem. Não está, não. Item 7. Praticar o novo hábito. Lembra que a gente já teve um subcapítulo, um subtema aqui falando que nós devemos trocar os hábitos ruins por novos hábitos, né? Os irmãos que estão acompanhando viram. E eu preciso, nesses novos hábitos, praticá-los. Às vezes demora, às vezes é difícil, mas eu preciso tornar isso uma rotina na minha vida. Né? Requer o quê? Disciplina. Eu não vou nem falar muito sobre isso, porque o próximo capítulo é todo disso. Falando só de disciplina. Alguém lê 1 Timóteo 4,7, só para ler, por favor. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Disciplina. Santificação, um dos derivados de santificação, talvez o mais importante, seja disciplina. Eu preciso ser disciplinado com Deus. Implica um esforço persistente. Aí entra o fruto do Espírito. Perseverança, longanimidade, paciência. É fruto do Espírito. Veja, eu não escolho ser persistente, eu preciso ser persistente. Quando a gente entende a teologia bíblica, eu não estou falando de teologia sistemática, tá? Teologia bíblica, qual é a diferença? A teologia sistemática,
ela vai se aprofundar em temas propostos por nós. Então, cristologia, bibliologia, cristologia falando de Jesus, bibliologia falando da Bíblia, teologia, a doutrina de Deus, e assim por diante. Quando eu falo teologia bíblica, eu estou falando do que a Bíblia propõe para a nossa vida. A Bíblia, não o tema, não a teoria humana, a Bíblia. Quando eu trato de teologia bíblica, eu vejo que eu ser persistente, disciplinado, é uma característica que nós temos que ter, não é uma escolha. Assim como obediência. Implica em um esforço persistente. Lucas 9, 23, por favor. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Que texto fantástico, né? Isso é uma joia. Eu preguei acho que um punhado de vezes, pastor, sobre esse texto, de tão rico que ele é. É muito sério quando eu falo que eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir. Não é brincadeira. Não é trocar de religião. Não é eu ir à igreja. É muito mais do que isso. É uma atitude necessária para estar com Deus, porém muito difícil, que exige muitos sacrifícios. Você vai ter que deixar de fazer muitas coisas que você gosta de fazer. Você vai precisar adquirir novos hábitos que você de repente não gosta tanto, mas vai precisar. Por exemplo, tem pessoas que conhecem, entregam a vida para Jesus e não gostam de ler. Tem muita gente assim. Eu era um deles. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu nunca gostei de ficar lendo, nunca tive paciência para isso. Mas Deus ele me deu esse novo hábito. Porque é necessário, eu preciso ler a Bíblia. Eu não consigo, não tenho paciência. Então tenho que conseguir. Eu fico desorientado, eu tenho dislexia, eu tenho déficit de atenção. Então eu tenho que ler. Você vai, irmãos, no médico, ele vai te colocar um monte de diagnóstico que você tem. Jesus vence todos eles. Não há nada impossível para o Senhor. Então, isso são só desculpas que a gente coloca. Eu não estou falando que é fácil, mas são desculpas. A gente precisa vencer, dá um jeito. A gente precisa colocar isso diante de Deus. Se a gente não conseguir ajuda, a gente pede ajuda, como nós já vimos aqui. Se a gente não está entendendo, a gente pede discernimento a Deus, ao pastor, ao irmão, mas a gente precisa fazer. Então, é uma persistência contínua de vencer aquilo que não agrada e de adquirir aquilo que agrada, o tempo todo, sempre. Tomar a minha cruz e seguir Cristo é eu falar, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, mas eu vou seguir Jesus e vou vencer isso. Você pega uma pessoa que tem problemas, né? É até difícil falar isso, mas encontrar a palavra certa hoje, porque a gente tem tantas vertentes. Pessoa que tem problema com homossexualismo, com homossexualidade, essas coisas. Isso é um pecado, nós sabemos. A pessoa que tem esse tipo de propulsão, ela jamais vai deixar de ter. Basta você conversar com alguém que teve uma vida assim já e hoje está com Jesus. Eu conheço homens, tá? Que antes iam para o outro lado, né? Para não falar muitos detalhes, e depois ele se converteu, entregou a vida para Jesus, voltou a ser homem, casou, teve filhos, tem uma família linda. E quando ele vem conversar com o pastor, ele fala: pastor, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu tenho atração por ela, mas eu continuo tendo atração por ela. Mas aquilo é uma luta constante, que ele coloca ali, entrega nas mãos de Deus, e todos os dias ele luta contra aquilo. Quem já fumou é a mesma coisa. A minha mãe, faleceu no ano passado, ela falava: filho, eu fumei durante 33 anos. Eu larguei o cigarro porque Jesus me ajudou. Mas toda vez que eu sinto o cheiro, eu tenho vontade. Quem já bebeu? Mesma coisa.
preciso de persistência. Não é fácil isso. Para mim vencer um mau hábito, não é moleza. Quando o pastor fala alguma coisa aqui, ninguém está menosprezando você. Mas precisa ser feito. Precisa ser feito. Nós vimos aqui uma unidade inteira falando de várias ferramentas que nós temos, de ajuda do irmão, da Bíblia, de Jesus, do anjo. Tudo que você precisa está aqui, é só você colocar em prática. E orar muito, lembra? Orar no começo, orar no meio, orar no fim, orar. Pedir muita ajuda a Deus, sustento, que Ele nos ajuda a vencer os maus hábitos. Vamos para a próxima unidade, então? Página 33, unidade 4. A última unidade, né? Da apostila. Vamos, momento de dízimo e ofertas, né? Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode colocar no cestinho. Não é o cestinho ungido, né? Não tem nenhum olhinho para você colocar na cabeça aí. Mas tem uma balinha abençoada, né? A balinha é bênção, né? Vamos ofertar e orar agradecendo a Deus. Já vamos orar pelos pedidos também, né? É esse aqui? Essa caixinha, pastor? Isso. É, né? Você confunde. Na igreja que eu me converti, não era assim a caixinha, eu sempre confundo. Aí quando eu olho para ela, eu ainda não consegui identificar. Vamos orar então? Uma Márcia, senhora, pelos dízimos, pelas ofertas e pelas orações aqui na caixinha, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, eu de novo te agradeço pela possibilidade da manhã assim. De novo te agradeço, Senhor, pelos seus dizimistas, pela tua casa. Que o Senhor possa suprir as suas necessidades, Senhor, conhece cada coração. E aquele também, Senhor, que não vai se manso, sabe o motivo, porém, ou fraqueza. Senhor, tem sofrido dias muito, Pai. Agora, Senhor, eu quero colocar em teu altar de graça essas vidas, Senhor, que estão nas achas. Tu sabes que muitas estão enfermas espiritual, Senhor. Muitas precisam da tua salvação, da tua libertação, Senhor. Que o Senhor esteja nos usando como parente, Senhor, se for parente de alguém, Senhor. Que eu possa salvar essas almas, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Seja feita tua vontade, Senhor, em nossas vidas. É que eu te peço e eu te agradeço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Às vezes, só um testemunho, às vezes a gente não coloca o pedido aqui, ou deixa que eu oro na igreja, mas Deus ele ouve, sabe, nossas orações. É importante nós deixarmos esse ato de fé, né, de você escrever e colocar aqui um pedido, até porque a gente pode esquecer dessa correria. E eu conheço muitos testemunhos de pessoas que colocaram em caixinhas como essa, pedido de oração, e Deus fez muitos milagres. Às vezes não na hora que a pessoa pediu, mas o pedido fica lá. E Deus ele ouve nossas orações sempre, né, e Ele concede no tempo dele. Né? Então, se você tiver alguém que de repente pediu oração para você, você esqueceu de orar, depois anota, coloca aqui. Se você esquecer de novo, vai ter sempre um irmão aqui orando por isso, né? Muito bom. Unidade 4, então, disciplina, uma prática perdida. É um título levado um pouco para a parte trágica da disciplina, mas é verdadeiro, né? Infelizmente, a disciplina ela está sendo pulverizada nos nossos dias. Basta você olhar na sociedade em volta. Você vai ver que de disciplina, nem da parte do governo, nem da parte dos cidadãos, nem da parte de ninguém. Você vê falta de disciplina, de zelo, de cuidado, em tudo. Eu, como tenho trabalhado bastante de Uber, fico muito aborrecido
E aí a gente paga R$2.000 de IPVA todo ano e não sabe para onde vai esse dinheiro. Porque, inclusive, a última vez que eu passei ali, eu evito passar por lá quando está chovendo, porque meu carro não é um barco, né? Mas a última vez que eu passei tinha tanto buraco ali, irmãos, parecia um queijo gorgonzola. É um absurdo, é um descaso. Tantos anos, ninguém faz nada, ninguém resolve isso. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha, sabe? Eu, como cidadão, tenho vergonha. Votar no prefeito e ele se reelegeu e não faz nada. E ninguém, quando entra, faz nada. Sabe? É muito triste. Você vê, por exemplo, as pessoas que têm suas casas, né, nessa região, toda vez que sobe a maré, enche e ninguém faz nada. É falta de disciplina, é falta de consciência de que tem que ser feito o que é certo, não importa o que aconteça. Assim como as pessoas também. Muito do que se alaga é porque as pessoas jogam lixo na rua. Em vez de guardar a papel da bala, né? Põe aqui no bolso, joga em casa, não, a pessoa vai jogar na rua. Aí os bueiros não tocam, aí ajuda todo esse alagamento. Tudo isso é falta de disciplina. Na vida espiritual também não é diferente. A falta de disciplina dos crentes tem levado a cada vez mais ter menos crentes, apesar do número de evangélicos estar subindo. É uma loucura, irmãos, isso daí. É uma coisa assim que é difícil de explicar. Como é que pode o número de evangélicos, de pessoas que professam Cristo na palavra de Deus, está crescendo, e cada vez menos a gente vê crente na rua, nas igrejas? Por que isso? Quem tem um pouquinho mais de tempo na igreja sabe do que eu estou falando. Até muito pouco tempo atrás, estou falando de 10, 20 anos, isso é pouco tempo, porque a pregação do Evangelho já tem 2000 já. Mas até 10, 20 anos atrás, que é um curto espaço de tempo na história do cristianismo, você tinha igrejas fortes, você tinha departamentos fortes, você tinha escola bíblica cheia, culto de oração cheio. Agora, irmãos, o que está acontecendo? Mas se você for ver, tem mais crentes hoje, não tem? Falta de disciplina, falta de prática cristã verdadeira, não prática mundanizada, né? Enfim, vamos lá. Disciplina, deixa eu tirar o óculos, senão não consigo ver. Disciplina não é um assunto muito popular nos nossos dias. Ainda bem que não foi só eu que falei, está escrito aqui. E se você começou a ler esse capítulo, apesar do título, pode ser que você realmente reconheça a necessidade de uma vida mais disciplinada. Se a gente não reconhecer pelo menos isso, né? No século XX, a disciplina pessoal em prol de uma santidade individual é uma prática quase que perdida. Antigamente, quando você via um crente, você identificava ele. Assim como quando você vê um médico, você vê que em todas as áreas, a gente trata da igreja em principal, porque a gente está na igreja, a gente está falando das coisas de Deus. Mas se você olhar em todas as áreas, antigamente você via um médico, você sabia que ele era médico. Hoje, você vai num posto de saúde, vai aqui na UPA, você vê alguém andando no corredor, você não sabe se é paciente, se é enfermeiro, se trabalha na recepção ou se é um médico. Por quê? Não se veste mais como médico, não fala mais como médico, não anda como médico. Uma vez eu fui levar minha mãe na UPA, só que na UPA lá da Zona Leste, e era bem cedo, e tinha trocado o turno, né? A médica que ia chegar demorou, né? Como sempre, eles nunca chegam no horário, especialmente. E aí, quando ela chegou, eu entrei na sala com a minha mãe, eu fiquei com medo, irmãos. Porque eu olhei para aquela mulher e falei, não pode ser, cara, é médica isso. A roupa dela é que ela tinha acabado de vir da balada. Então, assim, ela passou a noite toda na balada e ela foi direto pro turno dela de manhã. Ela chegou às 6h40 lá. A roupa dela, assim, uma saia, e ela colocou um jaleco branco por cima curto ainda. Assim, ficou mais feio do que se tivesse que ser. Não se tem mais, não se identifica mais as coisas. Não sabe mais. O crente também é a mesma coisa hoje. Você vê, infelizmente, graças a Deus não é a realidade dessa igreja. Graças a Deus não. Você vê
algumas pessoas usando roupas, biotipo físico, algumas fazendo coisas, falando, você fala, não é possível que isso tenha um crente. Não é possível. A pessoa sabe mais de futebol do que de Jesus, a pessoa sabe mais de novela do que de Jesus, a pessoa sabe mais de seriado do que de Jesus, sabe tudo das coisas do mundo, mas de Jesus não sabe nada. Aí reflete também, né, no seu visual, em tudo que faz. Ninguém, porém, negará ser ela vital, a disciplina, né? Tanto nas Olimpíadas de Seul, como nas Olimpíadas espirituais, do crescimento espiritual, não há atletas instantâneos e não há vitórias sem disciplina. Eu achei muito interessante, pastor, essa alusão aqui que o senhor fez, né? Comparando as Olimpíadas com as Olimpíadas espirituais que nós vivemos, né? Nenhum atleta ele ganha medalha de ouro por ser preguiçoso, irmãos. Todo atleta precisa ser muito disciplinado, muito disciplinado, muito, ao ponto de ser estressante. Ele vive aquele período e depois ele quer largar. Se você pegar, por exemplo, o jogador de futebol Ronaldo, que chama de Ronaldo, que está gordo hoje, que é o Ronaldo Nazário, Ronaldinho, o primeiro Ronaldinho, careca, você chama ele para jogar uma pelada, ele não vai. Jogar um futebol, ele não vai. Ele não aguenta mais isso. Ele fica com o físico dele assim, não é porque ele come muito, mas é porque ele não consegue dar um trote daqui até ali, porque ele tem trauma. Porque aí ele descrevendo, você entende o que ele fala. Porque ele fala que ele corria tanto, o treinamento dele, para ele ter aquela velocidade que ele tinha na época, e ele era diferenciado mesmo, tanto que ele machucou o joelho por causa disso, de tanto que ele corria, a força física que ele tinha, que acabou as juntas dele não aguentando. Ele falou que ele corria tanto, ele treinava tanto, e colocava um saco nele para ele suar, que ele não aguenta mais dar um trote daqui na esquina, ele tem trauma. Ele não tem esteira, bicicleta, não tem nada, porque ele não aguenta. Para você ver que uma vida de um atleta, de um homem, uma mulher que vê a Olimpíada não é fácil, né? É estressante, não pode beber, não pode fumar, não vai para balada. O cara que faz isso, ele não ganha. É incrível isso. A nossa vida espiritual, irmãos, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não adianta falar que sou crente, se eu não é Bíblia, se eu não oro, se eu não venho à igreja, se eu sou uma pessoa de mau caráter, se eu sempre coloco a culpa nos outros e não assumo nada, se a minha vida está toda bagunçada. Não é. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Juntos com mais de 1 bilhão de telespectadores pelo mundo inteiro, assistimos os 13 mil atletas de 161 países que competiam em Seul. A princípio, foi fácil esquecer os meses e meses de disciplina que os levaram a um momento mágico da competição olímpica. Mas quando os nossos atletas, o Robson Caetano, que ganhou medalha de bronze nos 200 metros, Joaquim Cruz, que ganhou medalha de prata nos 800 metros, e o Aurélio Miguel, que ganhou medalha de ouro no judô, ficou mais do que evidente que não haviam decidido entrar na competição na manhã de suas vitórias, sem nunca antes ter se preparado. Eu tive o privilégio, né? O privilégio eu não tiver com Cristo, mas um dos professores que eu tive na faculdade de administração, ele foi companheiro de treino não do Aurélio Miguel, mas do Rogério Sampaio, que também ganhou medalha nas Olimpíadas. E esse professor, um professor meu, ele falava assim: irmãos, vocês não têm ideia de quanto esse cara treinou para ganhar aquela medalha. Vocês não fazem ideia, ele falava para a gente. E aí ele trazia isso para o âmbito corporativo, porque eu fui faculdade de administração de empresas, né? De quanto a gente tem que se dedicar à empresa, a dia, tudo bem. Mas ele falou: vocês não têm ideia de quanto ele treinar todo dia, 2 vezes por dia, 4 horas de treino por período, e alimentação, sábado, domingo, feriado, todo dia, para ele ganhar uma medalha. Claro que você vai perguntar isso para ele, vale a pena, né? Porque ele quer ganhar uma medalha olímpica. Por que para nós em Poção não tem nada? É de qualquer jeito. Deus conhece meu coração, né? Eu sou assim mesmo. Por que, irmãos? O que vale mais, uma medalha olímpica ou
uma salvação e ir para o céu. Não tem nem comparação. Então tem sim esforço, dedicação, preparo. Aí ele vai falar justamente isso. Agora pense na corrida espiritual, que tem um valor incomparavelmente maior. 1 Timóteo 4,8, alguém lê para mim, por favor. Me ajudem aí, moço. Não desistam de mim nas leituras, por favor. Para a gente ganhar tempo. Exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. E também não é para ler esse texto achando que fazer exercício físico não é necessário, claro que é, né? Eu acredito que Paulo escreveu essa primeira carta para Timóteo, que era um jovem, né? Assim como todo jovem está preocupado com a sua beleza, seu físico, né? De cuidar um pouco mais de si, apesar que tem uns jovens que não querem cuidar mais de si mesmo, mas... e aí Paulo alerta, fala, você é um pastor chamado por Deus, de família exemplar, você é um bom menino, eu te considero como meu filho. Até falei um pouquinho disso na quarta-feira, sobre a relação de Paulo com Timóteo. Os irmãos estavam aqui lendo. Mas, Timóteo, não entenda que qualquer uma dessas coisas físicas são mais importantes do que as espirituais. Jesus é sempre mais importante que tudo que nós temos fazendo e possamos pensar. Sempre. Então, se eu me dedico a alguma coisa muito, que bom. Se não for pecado, que bom. Mas você precisa se dedicar mais, e eu também, para Jesus. Porque Ele é mais importante do que qualquer uma dessas coisas. Tem pessoas que são excelentes funcionários, excelentes filhos, excelentes esposas, maridos, excelentes pastores, excelentes cantores, excelentes... Mas, como crente, na vida devocional com Deus, e o que é mais importante, hein? Pois é. Muitas vezes somos tão relapsos. Muitas vezes somos tão relapsos. Apesar de desejarmos ser como Cristo, ficamos parados, fora de forma espiritualmente. Velhos e maus hábitos voltam a nos afligir. Novas resoluções nunca se realizam. E às vezes mal falamos bom dia ao Senhor em nosso apressado tempo devocional. Quando fala essa expressão, né, até num livro muito conhecido uns anos atrás, Bom Dia Espírito Santo, que foi um terror no nosso meio, do Benihim, foi um livro que fez muito mal, apesar de ter uma cara muito boa, mas que fez um estrago na doutrina cristã do nosso meio há uns anos atrás. Aí, muitas vezes nem isso, né? Nem uma oração matinal, nem obrigado, Senhor. Já come naquela correria, sai correndo, pressa. E a gente não lembra, né, de ter esse tempo com Deus. Amados, eu não sou perfeito, não, longe disso, né? Tenho muitas falhas, sou pecador. Mas eu tenho tentado passar para meus filhos a importância disso. Todo dia de manhã, todo dia. Pergunta para eles. A gente acorda, eu acordo eles. Agora minha esposa está saindo cedo, né? Mas eu faço com eles. A gente toma café e em seguida, não tem televisão, não tem corrida, vamos fazer a devocional com Deus. E não é a devocional de vamos orar e cada um. Eu pego a Bíblia, eu tenho um livro lá que é próprio para criança, e todas as manhãs eu leio uma história bíblica para eles, pergunto para eles antes de começar qual foi a história do outro dia, para eles lembrarem, e quando termina eu falo da história seguinte para eles lembrarem também. E a minha esposa, quando chega, faz perguntas todos os dias. Depois eu pego um livro de oração, que é o que nós temos, e eu peço para o Davi, que já sabe ler, está aprendendo a ler, agora já está lendo bonitinho, para ele ler uma oração, e depois a gente ora junto. Todo dia. Vira um hábito. Que quando, por algum motivo, nem lembro se teve alguma vez que nós não fizemos, mas já aconteceu. Quando nós não fazemos, a gente sente falta. Eles sentem falta, eles perguntam. Pai, nós fizemos a devocional. Porque virou um hábito, estou falando de hábito. Esse tempo é necessário, devocional. Não é só um bom dia, não é só correria, obrigado, tudo
Sempre quando eu faço compras, né? Toda vez eu estou guardando as compras na geladeira, eu agradeço a Deus, obrigado, Senhor, por esse açúcar, obrigado por esse arroz, pelo feijão. Ah, pastor, não precisa? Para mim precisa. Se o irmão quiser fazer, não faz. Mas é uma forma de eu falar para Deus, obrigado, Senhor, porque no arroz e no feijão o Senhor tem me abençoado, na minha família. Isso pode ser uma coisa boa, amados, mas isso vira a chave da nossa vida, sabe? Quando eu agradeço pelas mínimas coisas, que agora lá em casa está uma goteira, não vou falar infernal, né? Mas, e o dono da casa não arrumou, está com problema lá. E eu tenho agradecido a Deus, falei, Senhor, obrigado, porque apesar da goteira, a minha sala está parecendo um campo de guerra, mudado, né? Mas apesar da goteira, eu agradeço, Senhor, porque eu tenho um teto para morar. Obrigado. Eu consigo pagar, ainda consigo pagar o aluguel. Agradecer, né? Ser disciplinado, como nós estamos vendo aqui. Entender que Deus ele cuida de nós o tempo todo e nós precisamos ser gratos a Ele em todo o tempo. Eu vou ler esse último parágrafo para a gente encerrar, tá? Paulo nos deixa um conselho simples e objetivo. Exercita-te pessoalmente na piedade. Que é 1 Timóteo 4,7. Em outras palavras, da mesma forma que a disciplina era crucial para as vitórias em Seul, a disciplina pessoal também determina a vitória na corrida espiritual. Certamente você e eu gostaríamos de conseguir a vitória. Por que então a disciplina pessoal se torna uma prática quase que perdida em nossas vidas? E essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. O que está perdido na minha vida espiritual que eu preciso retomar? E o que eu nem perdi, mas nem iniciei, que eu preciso iniciar? Então, se você não faz uma devocional, seja de manhã, seja à noite, à tarde, precisa fazer, irmãos. É você e Deus. Se você não ora com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, precisa orar. Se você não tem o costume de alguma coisa de Deus, não frequenta a igreja, não vem na escola bíblica, como muitos não participam, precisa começar a fazer. Porque isso é o mínimo que eu faço para Deus, de tudo que Ele me dá. Deus me dá tudo. Se você tem uma casa, um emprego, um filho abençoado, um marido, um neto, uma saúde, foi porque Deus te deu. Enquanto muitos aí fora não têm isso, você vira a esquina ali, você vê um monte de gente mucambando pela rua, perdidos. Deus tem abençoado a vida do irmão, a minha, com uma vida saudável, com uma igreja, com uma família, com o pão de cada dia. Aí Deus pede para a gente ter uma vida devocional, uma vida disciplinada, uma vida de oração, e a gente é lapso, irmãos. Isso não é nenhuma condição, porque Deus ele é tão bom que Ele nos perdoa, Ele nos abençoa. Mas é uma forma de nós olharmos e sermos mais gratos a Deus, de podermos melhorar um pouco mais a nossa vida, sabe? De termos uma vida que reflita melhor o Evangelho que nós confessamos. É o que nós estávamos falando. Eu sou crente, falo que sou crente, mas a minha vida. E hoje está difícil identificar isso. E eu quero terminar com isso, de quem eu fui pastor de igreja menor como essa, e também fui pastor de igreja grande. Irmãos, a realidade muda muito, né? A gente precisa agradecer a Deus por tudo, clamar por misericórdia, melhorar um pouco mais a cada dia. A busca pela santificação, ela é melhorar um pouquinho a cada dia, mais um pouquinho do que ontem, e procurar estar sempre nesse crescimento e depender de Deus em tudo, né? Porque o caráter cristão, que é o tema, né, da nossa apostila, da nossa escola bíblica nesse tempo, o caráter cristão só vai ser moldado quando eu deixar Deus trabalhar na minha vida. E deixar Deus trabalhar e ser disciplinado. Deixar Deus trabalhar para dar desculpa. Deixar Deus trabalhar e ser grato a Ele por tudo que a gente tem. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Semana que vem, então, a gente continua a página. Eu esqueci de olhar. 34, né? O alvo esquecido. Vou ficar de pé para a gente encerrar. Pastor, tem algum recado? Hoje é ceia, né? É ceia.
Estaremos aqui então à noite para cear o Senhor com os irmãos. Continuar orando pela nossa irmã Maria José, que está internada. Deus cuide dela, né? Assim como os outros irmãos também que estão enfermos. Deus continue cuidando dos nossos queridos que não podem estar aqui conosco, né? Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã. Te agradecemos por tudo. Obrigado pelo aprendizado, pelas bênçãos que o Senhor tem nos derramado mesmo sem merecermos. Obrigado pela disciplina que precisamos ter, ó Deus, que sempre podemos melhorar algo cada dia. Obrigado por o Senhor ter uma igreja como essa para nós congregarmos. Obrigado porque nesse mundo que está em conflito, em guerras, o Senhor nos dá a paz nessa hora, nesse local. Obrigado, Deus. Leva-nos em segurança para as nossas casas, nos dá um domingo abençoado em nossas famílias, nosso seio do lar, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as ricas e doces consolações do Espírito seja com a tua igreja, que é a tua noiva para tudo sempre. Amém.